Olá, pessoal, estamos de volta com a nossa última palestra da nossa segunda maratona dos cursos de pós-graduação da área de saúde. Aqueles que ficaram desde as 8h30 da manhã aqui com a gente, meus parabéns, vocês estão na reta final, quase passando a linha de chegada ali. É muito gratificante para a gente que é docente ver o empenho de vocês, alunos, e nessa conquista aí por cada vez adquirir conhecimentos diferentes, né? E enriquecer ainda mais seu intelecto, seu currículo, enfim, né? As conexões que vocês fazem também com os outros participantes e conhecendo aí todos os nossos professores dos nossos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. E nós vamos aqui para a nossa última palestra também, né, agraciados aí pela presença, né, ilustre aí e de peso do professor Ricieri e também do professor José. Então, o tema dessa palestra de agora é Organizações Internacionais e Covid-19, desafios e perspectivas. E aí, professor José e professor Ricieri, o que vocês têm a dizer para a gente com relação a essas perspectivas aí? Legal. Bom, então a gente já está no segundo momento, os alunos já estão nos acompanhando, né, José? Então a gente já tem aí as nossas apresentações definidas. Mas, do jeito que o José agora há pouco falou que era meu aniversário, algo nesse sentido, dia de alegria, eu também quero deixar uma notícia muito interessante aqui e muito alegre, que a partir de segunda-feira os cursos de Relações Internacionais estão ganhando uma nova nomenclatura, que vai ser Comércio Exterior e Relações Internacionais. E aqui comigo agora o futuro coordenador, professor José. Fiquei imensamente feliz aí, José, de estar trabalhando contigo há quase 2 anos, é mais de 1 ano, quase 2 anos, e agora essa área nova, não é uma área nova, né? É a área de relações internacionais que nós já tínhamos, mas a conexão agora com o comércio exterior. E a parte documental e a parte estrutural, a partir do dia 1 de junho, vamos dizer, lá na terça-feira, o José vai estar à frente aí desse curso. Então, é um momento de alegria estar falando aqui com vocês, essa entrega de bastão para o próximo coordenador dessa área, em que a gente vai conversar com vocês agora um pouquinho e colocar aí como funciona essa relação. Então, José, parabéns, Obrigado. futuro coordenador aí, já estou mega feliz pelo anúncio. Obrigado, nossa, obrigado mesmo de coração a toda a equipe Uninter pelas oportunidades, foi de coração mesmo, até estou emocionado aqui, gente. Bom, pessoal, depois eu, no final, vou falar um pouquinho sobre essa expansão da área. A gente queria falar sobre exatamente o tema da maratona, que é a necessidade de um profissional especializado no mundo pandêmico e pós-pandêmico, né? E eu vim aqui falar um pouco sobre a área de relações internacionais, mas por ser uma área, ela é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ela é uma área extremamente grande que pode, como eu estava falando anteriormente, pode atuar nos 3 setores, no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor. A gente optou por partir de uma contextualização, e uma contextualização que seja familiar para vocês. Então, o título Organizações Internacionais e Covid-19, Desafios e Perspectivas, é justamente para a gente falar da atividade do especialista em relações internacionais a partir desse contexto, tá? Então, assim, pessoal, para a gente começar a falar sobre organizações internacionais, a gente primeiramente precisa entender alguns conceitos que são alicerces para isso tudo, tá? E o primeiro deles é cooperação internacional. Eu vou chamar vocês aqui para vir aos slides comigo, por gentileza. Uhum. Já está aparecendo os slides? Agora sim, Zé. Agora sim? José. Uhum. Então vamos lá. Uhum. Então, primeira coisa, pessoal, cooperação internacional. Como que a gente entende a cooperação internacional? Assunto que a gente viu recorrente nos jornais, a gente viu recorrente em toda a mídia, a gente percebeu que isso ganhou espaço em pesquisas acadêmicas, a gente escutou sobre isso em rodas de amigos, a gente escutou isso nas empresas que a gente trabalha, independentemente se públicas ou privadas, e agora a gente vai entender. Bom, pessoal, cooperação internacional é o seguinte, é quando os atores internacionais, eles têm um comportamento coordenado para chegar a um fim
comum. Ou seja, como o nome próprio sugere, eles vão cooperar entre si para objetivar, né, para chegar a um fim comum, um objetivo final para os dois. Essa cooperação nem sempre a gente não pode romantizar a cooperação internacional. Por quê? A primeira coisa é, os países eles cooperam porque eles precisam um dos outros, e eles precisam atender suas necessidades subjetivas, singulares de cada país, tá? O segundo item importante a gente falar sobre a cooperação, para a gente não romantizar, é que por mais que cada um esteja ali preocupado com as suas necessidades e vão cooperar para atender essas necessidades e chegar a um objetivo comum final, nem sempre essa cooperação vai estar equilibrada, nem sempre vai ser soma zero, aquele ganha-ganha perfeito. Contudo, a gente tem que ter muito claro que sem a cooperação internacional, a gente teria um grande problema no mundo, a gente teria um grande problema no cenário internacional. Por quê? Porque existe aí um conceito basilar. Os países, os estados, não são autossuficientes em nada. Nenhum país possui todas as commodities, nenhum país possui todas as pesquisas, nenhum país possui todos os bens, produz todos os bens e presta todos os serviços que precisam. Eles precisam cooperar, porque senão eles podem chegar ao fracasso. Então, por isso, e existem várias formas de cooperar. Uma que a gente separou aqui para tratar com vocês é as organizações internacionais. Temos várias organizações internacionais, a gente não vai discorrer muito sobre elas por uma questão de tempo, né, nem é o nosso objetivo, mas aí a gente coloca a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência especializada da ONU, que ela se fez muito presente durante todo esse período. Então, a gente viu o tempo inteiro a OMS, né, passando, republicando, divulgando pesquisas científicas feitas em várias partes do globo. A gente viu a partir dessas publicações, elas fazerem, o pessoal da OMS realizarem análises, definirem protocolos, enfim, tudo isso para ajudar os países a se organizarem e combaterem essa pandemia de Covid-19. E essa, de uma forma genérica, essa é uma das principais preocupações de qualquer organização internacional. Não necessariamente de saúde, existem várias outras, né, como por exemplo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e assim vai. Elas têm ali assuntos para serem discutidos, assuntos para padronizar, assuntos para fiscalizar o que foi padronizado e acordado, para que aquele objetivo comum seja alcançado. Aí, pois bem, aí chega aí um negocinho chamado pandemia de Covid-19. E foi em 11 de março de 2020 que a OMS disse: nós estamos diante de uma pandemia. E pessoal, como que a gente pode entender o que é uma pandemia, né? É um surto que afeta uma determinada região e que se espalha por diferentes continentes e que a sua transmissão, isso é muito importante, ela acaba sendo sustentada dentro daquela determinada região. Então, se espalha para todo mundo. Então, nesse período nessa data foi decretada a pandemia de Covid-19 e mudou radicalmente todas as nossas vidas. E aí é que então surgem o quê? Um dos objetos centrais aqui da nossa apresentação. Os desafios e perspectivas. Os desafios são muitos desses desafios já são velhos conhecidos nossos. Infelizmente, em questões sanitárias, a gente viu a população mundial adoecendo, a gente presenciou uma boa parte da população mundial morrendo, as medidas sanitárias para que isso não se tornasse uma catástrofe ainda maior impactaram na economia, acabou gerando desemprego, acabou fechando o comércio, mas foram medidas extremamente necessárias para evitar um cenário ainda pior. Isso acabou trazendo também, respingando em uma crise política mundial, a gente não está falando aqui de Brasil, mas sim do mundo, e quando a gente fala então de perspectivas, o que todos esses desafios geraram, é um pouco frustrante. Por quê? Porque essas perspectivas são paradoxas. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Por um lado, a gente vê xenofobia crescendo, a gente vê países se estranhando, a gente vê uma rejeição a um determinado país muito grande, a gente vê problemas em alfândegas, aduanas, imigração, a gente vê problemas humanitários crescendo, né, nesse momento, só que tudo isso aponta para uma coisa muito importante.
aponta que a gente precisa cooperar enquanto humanidade. Se tem uma coisa que a pandemia de Covid-19 ensinou para todos nós a gente está muito mais ligado a todo o planeta do que a gente pode imaginar. A gente está ligado a pessoal da China, do Japão, da Rússia, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Angola, Índia, enfim, a gente está conectado com eles de uma forma absurda. O que acontece de uma crise sanitária que acontece em um determinado local, uma crise econômica, uma crise política, ela vai chegar até nós em questões de pouco tempo. Hoje, essa é uma característica muito marcante do nossa vida na atualidade, da nossa vida na globalização. A gente não está mais aquém. Essa postura de imaginar que, bom, eu não vou dar muita bola porque parece algo tão distante de mim, não se aplica mais, né? Se você perceber, se você acompanhou a gente aqui do começo ao fim, todo mundo falou sobre o avanço tecnológico, o quanto conectou as pessoas, de comprar da China, enfim, questões de logísticas, questões de necessidade de qualificações profissionais que são emergentes, elas são emergentes às vezes porque foram citadas, inclusive, numa OCDE da vida. A gente está muito mais conectado do que antes, e cada vez que o tempo passa, a gente está mais e mais conectado. E aí é que a partir desse contexto que eu queria sensibilizar. Qual é o profissional que tem qualificação, que é gabaritado para fazer esse tipo de análise? É o especialista em relações internacionais. A formação dele é uma formação multidisciplinar. Ele vai aprender sobre economia, ele vai aprender sobre história, ele vai aprender sobre antropologia, mas ele também vai aprender sobre, no nível da especialização, algumas formas gerenciais, algumas ferramentas gerenciais. Ele vai ter uma série de uma formação tão completa que permite com que ele faça esse tipo de análise, que na verdade o que a gente fez aqui não foi uma análise, foi um ensaio, tá? Só para demonstrar para vocês um contexto, para que ele possa fazer e que essas análises, essas antecipações de cenários, né, criação de vários cenários, ele possa ajudar a nossa sociedade, seja ele trabalhando na empresa pública, seja ele trabalhando na empresa privada, seja ele trabalhando no terceiro setor, tá? Então, isso é importante falar porque a gente ainda vive numa sociedade que muita gente não conhece, não sabe direito o que é relações internacionais. Bom, e sobre isso tudo que eu falei aqui agora, eu queria também comentar sobre algumas oportunidades emergentes e que podem aí ser de interesse coletivo. Diplomacia corporativa. O que a gente pode entender como diplomacia corporativa? É monitorar, entender, informar sobre acontecimentos externos e internos, ali na ordem política e econômica, por exemplo, pode ser em qualquer ordem, e desenhar e gerenciar estratégias de internacionalização e operações internacionais de uma determinada empresa. O que isso significa? Eu vou explicar. Basicamente, uma empresa, vamos supor uma multinacional, ela está inserida em um contexto que, como a gente viu, um evento na Ásia, um evento na Europa, um evento na América do Sul, vai afetar a economia dela, vai afetar os acordos com partners dela, parceiros delas em outros lugares, que sejam fornecedores, compradores, enfim, vai afetar. Então, as empresas, elas estão tomando consciência disso cada vez mais, e elas estão tendo essa necessidade de que análises sejam feitas o tempo inteiro, que exista um monitoramento do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no globo, porque não importa o que, de alguma forma ou de outra, dependendo, e também independentemente da intensidade, isso vai afetar. A segunda, promoção comercial, né, também, como decorrência da globalização, o comércio internacional como um todo, ele ficou muito acirrado. Ele não só trouxe a oportunidade das pessoas exportarem e importarem, como também trouxe uma competição muito acirrada para a nossa área doméstica. Exemplo, às vezes tem uma empresa brasileira que ela só tem a sede no Brasil e que ela faz determinado produto ou ela presta determinado serviço e aparentemente ela está livre do mercado internacional. Não, isso não é verdade. A qualquer minuto a gente pode entrar uma empresa estrangeira aqui, ou ela trazer os seus produtos para cá, ou prestar seus serviços aqui, e isso vai afetar. E uma das características principais de todo desse cenário é a busca pela qualidade,
pela inovação, por prazos, por preços mais competitivos. Então, assim, nem um mercado pequeno de bairro está fora da globalização, está fora do comércio internacional. Porque ou ele vai competir com empresas grandes vindo, ou ele vai estar vendendo o produto delas. Então, segue nesse sentido. E a promoção comercial, ela visa buscar oportunidades de trabalho, ou melhor, oportunidades de negócio fora do país, seja por meio de operações de exportação, operações de importação, seja por meio de você levar uma determinada empresa para o exterior para participar de uma feira de negócios internacionais ou de uma missão empresarial, enfim. Então, são duas áreas dentro das relações internacionais que está crescendo, está começando, essa demanda está surgindo, e quem se preparar primeiro vai ter vantagem competitiva. Isso é básico, né? E até retomando um pouquinho do que o professor Castanheira, nosso pró-reitor, havia comentado, para você ser um especialista em relações internacionais, o teu background, a tua formação inicial, não precisa ser necessariamente RI. Claro, quando a gente fala que alguém fez RI, se formou e foi para RI, é uma formação clássica, mas você pode ser de qualquer setor econômico da sociedade, e você está sentindo aí essa necessidade de integrar, de saber o que está acontecendo no mundo, quais são os movimentos econômicos e políticos, e você entender quais são os cenários possíveis que isso pode gerar, quais são os desdobramentos e como isso vai me impactar, e como vai impactar a minha empresa. Então, é mais ou menos nesse sentido. Oi? Não, a professora Reli perguntou se existe a possibilidade das relações internacionais poder colaborar com a diminuição da xenofobia, ódio e a pessoa estrangeira, alguma coisa nesse sentido, né? Em uma comunidade. Então é bem legal. Então, sim, claro, porque como eu havia comentado, né, a gente fala sobre atores internacionais. Os clássicos são os países e são os estados, né, no caso, e as organizações internacionais. Quando a gente está nesse nível de ator internacional cooperando, existem várias organizações internacionais, existem várias agendas internacionais preocupadas com isso. Preocupadas, por exemplo, em diminuir a pobreza, preocupadas, por exemplo, em diminuir a fome, preocupadas, por exemplo, com a epidemia do HIV, preocupadas nesse momento, com a pandemia de Covid-19, com tudo, com condições de trabalho das pessoas. Então, assim, são assuntos comuns a todos os países, que a gente chama da agenda global, e que estão sendo discutidos, e que essas discussões, elas servem para que a gente traga para nossa casa o que a gente aprendeu, e que a gente internalize, que a gente adapte tudo isso que a gente viu à nossa realidade. Então, as relações internacionais, ela é uma grande fonte de consulta, né? Se você, por exemplo, for fazer um mestrado, um doutorado, qualquer área, em algum momento você vai se deparar com política pública, que por sua vez vai se esbarrar em algum organismo internacional, algo do gênero. Acho que está sem som, professor Sieri. José, até principalmente as pesquisas em que a gente fala agora com os nossos alunos de doutorado, mestrado, alguma coisa nesse sentido, até a troca de experiência das pesquisas em que a gente tem com esses outros países, quando a gente consegue colocar para o nosso conhecimento. Então, a gente sempre está buscando aí essas publicações e essa troca de experiência para melhorar aí os estudos, né? E isso, como um todo, as pessoas têm buscado a todo momento. Ou seja, aquele autor que falou sobre aquele assunto num determinado país, qual foi a característica importante daquilo que dá para a gente trazer para cá. E quando você falou de política pública, a gente tem na nossa casa bastante pós de relações internacionais com esse viés de política pública, né, José? A gente está buscando ensinar o aluno a interpretar e buscar esse algo bom de política pública que ele possa, de repente, estar buscando, trazendo para cá, né, propriamente dito. Acho que isso é bom falar também, né, seguindo o que você tem conversado com a gente, né? Exatamente. Para você que deseja se especializar na área, que está crescendo cada vez mais e todos os setores estão precisando, são áreas emergentes, né, demandas emergentes sociais. A gente tem 3 cursos na área de relações internacionais, 2 MBAs e uma pós-graduação. Eles estão um pouquinho mais voltados para a formulação de políticas públicas, né, que justamente vai um pouco ao encontro do que a professora Reli estava comentando, do assunto que ela trouxe aqui para a discussão.
e só que a gente está ampliando, não é mesmo, professor Riccieri? A gente está ampliando, a gente está colocando Sim. novos horizontes para as relações internacionais. A gente está caminhando também para alguns cursos que façam uma interface entre relações internacionais e economia, relações internacionais e mercado financeiro internacional, negócios internacionais, comércio exterior, tudo isso para oportunizar vocês a possibilidade, a chance de se especializarem e qualificarem nesse grande mundo aí, nesse grande ambiente que é as relações internacionais e os negócios internacionais. Antes da gente falar, Zé, acho que você tem mais um slide ainda, né, que você quer falar. Vamos passar lá para a apresentação, até para Era, continuar com a ideia. eram os cursos aqui, deixa eu só ver Aham. se eu consigo de volta, que eu perdi o slide numa hora. Eu acho que era de algo dos emergentes ali, né? Tinha uns E, itens, não sei se você tirou ou colocou, vamos dar uma. não, ali já estava tranquilo, quer Já estava ver? tranquilo? Tá. É, dá para ver a tela? Sim. Eram os cursos, os últimos Ah, eram slides eram cursos? cursos, exatamente, que a Uhum. gente tem o MBA em Cooperação Internacional e Políticas Públicas, MBA em Diplomacia e Relações Internacionais, e o Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional. Os MBAs são 16 disciplinas, 30 horas cada, né, totalizando uma carga horária de 480, e a especialização são 12 disciplinas de 30 horas cada, totalizando uma carga horária de 360. Legal. José, quando a gente fala de internacionalização da educação, que é uma das disciplinas em que a gente tem muito forte dentro dos nossos cursos, e está no que você está conversando na nossa palestra agora, como que essa internacionalização da educação ela pode ajudar dentro do que a gente tem vivido aí do tema da nossa apresentação, que é essa ideia do pós-pandêmico e do pandêmico em relação ao que a gente tem falado da Covid? O que nós podemos trazer dessa internacionalização da educação no contexto atual? O que você diria para a gente? Bom, a gente aprende, né, como eu havia falado, bom, se você ligar, você começar a pesquisar sobre a Covid, por exemplo, você vai ver que a maior parte das pesquisas foram feitas em conjunto. Né? Não, dificilmente saiu Uhum. de um lugar só. Então a gente está falando já de. Quando a gente fala disso, a gente já está falando sobre internacionalização da educação. Porque pesquisa em Da conjunto é educação. internacionalização da educação. Quando a gente pega, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, né? Ela é um laboratório, se não me engano, sueco, e ela foi feita em parceria com Oxford, cooperação Uhum. internacional. Né? Então, cooperação internacional, e por estar envolvendo a Oxford, a Universidade do Reino Unido, a gente já pode também falar sobre internacionalização da educação. E a gente também pode, por meio disso, aprender com os outros países, com as outras regiões, o que está acontecendo e como que a gente pode, como eles podem nos ajudar. Porque o que é legal, o que é interessante a gente falar sobre a educação, sobretudo a educação superior, é que é o lugar onde se debate. É o lugar onde a gente constrói conhecimento. É o lugar onde todo mundo vai aprender com todo mundo. Então, a internacionalização da educação, essa internacionalização nesse âmbito, é de extremamente relevante e importante para a nossa sociedade. José, e quando a gente fala não só da internacionalização da educação, a gente também tem a ideia dos direitos humanos, a gente também tem a ideia da cooperação internacional desses direitos humanos, principalmente falando ali dessa relação, né, de como que funciona dentro da globalização, do Estado Nacional. Então é interessante falar para o nosso ouvinte como que é essa troca de experiência em relação aos direitos humanos, que é um tema tão debatido atualmente, né? Exato, os direitos humanos, eles são aí, eles estão presentes em várias, discutido em várias organizações internacionais, mas eu vou colocar aqui como destaque a ONU, que ela é uma das, a mais conhecida, né, organização internacional que a gente tem hoje, e a ONU, ela está voltada para a promoção da paz no mundo, né, dentre alguns objetivos que ela tem, tudo que ela faz é para a manutenção da paz. E ali, dentro desse contexto, é muito debatido os direitos humanos, inclusive a Carta de Direitos Humanos, de 1945, ela sai desse contexto da ONU. Então, assim, é o direito de ir e vir das pessoas, enfim, uma série de questões ali relacionadas a isso. José, você acha que o nosso aluno de Relações Internacionais, acha não, eu tenho certeza, né? Mas eu quero que você confirme isso. Professor Riccieri, professor José, eu preciso falar, eu
entender de um planejamento, de uma ação de cooperação internacional. Você abriu a sua fala agora há pouco? Então, desculpa, cortou aqui a transmissão, não sei se foi só para mim. Entender, quando ele vinha estudar com a gente sobre isso, por exemplo, eu quero aprender sobre como formular, como planejar uma cooperação internacional. Como que funciona? O aluno vai aprender? Essa que é a pergunta, né? Tá, entendi. Então vamos lá. Quando a gente fala de cooperação internacional, a gente pode estar falando por vários vieses, né? Cooperação, por exemplo, Estado-Estado, Estado-organização internacional, Estado, empresa privada, empresa privada, instituição de ensino, enfim, existe uma série. Normalmente o que é de Estado-Estado, Estado-organização internacional, isso normalmente é algo mais produzido ali pelo próprio Itamaraty, pelo próprio Poder Executivo, Legislativo também. Então a gente entende como são os tratados internacionais e assim por diante, mas não necessariamente a gente vai produzir. Agora a gente pode estar falando da cooperação corporativa ou da cooperação educacional. Aí sim, a gente vai aprender como que funciona, por exemplo, os alicerces do direito internacional público, os alicerces do direito internacional privado e também algumas ferramentas gerenciais, para que a gente possa conseguir negociar e chegar a algum acordo de cooperação entre entidades, instituições de países diferentes. Tudo isso quero comentar com os nossos ouvintes. Tudo isso que eu tenho dialogado com o José é basicamente o que a gente está vendo nos nossos cursos. Então é bem interessante você estar imaginando o que você vai entender com esse mundo das relações internacionais, o que você vai compreender. Essa fala em que a gente tem conversado nos últimos minutos é algumas das disciplinas em que você vai ter aqui junto com a gente. Outra disciplina bastante interessante, né, José, que a gente tem dentro dos nossos cursos, principalmente no curso de Diplomacia e Relações Internacionais, é quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de defesa e a gente fala de segurança internacional. É um tema em que as pessoas estão conversando bastante e a gente faz um diálogo com os nossos alunos relacionado a isso, né? Então é importante também comentar desse tema bem interessante. Sim, se a gente está falando sobre análise do contexto do cenário internacional, análise seja para quem for, né, a geopolítica é um dos assuntos mais importantes que a gente tem, porque é justamente a questão de defesa do Estado. Então, é um assunto de extrema importância e relevância se eu quero entender como é que funcionam as relações em nível Estado, nível organização internacional, e eu quero fazer uma análise a partir das informações que eu estou absorvendo, eu preciso entender de geopolítica, porque com certeza vai ser um dos grandes alicerces, né? Então eu vou conseguir saber se aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo dialogado, vai de alguma forma trazer algum benefício nesse sentido para o país. Então, e até fazer um comentário, uma das coisas, como eu havia comentado ali, da diplomacia corporativa, está crescendo muito, porque vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que economistas fazem análise dos cenários econômicos. E agora, os internacionalistas, não agora os internacionalistas, mas os internacionalistas, eles podem observar o cenário internacional, o cenário econômico, o cenário político, enfim. E a partir de todo aquele arcabouço teórico, técnico que eles têm, eles conseguem interpretar o que está acontecendo e, estrategicamente, prever alguns cenários e seus desdobramentos. E isso é de extrema importância para o poder público e para as empresas privadas. Vamos colocar aqui um caso, por exemplo, de uma multinacional. Será que uma multinacional com sede no Brasil não tem interesse em se manter informada, não tem interesse de ter acesso a relatórios e cenários do que está acontecendo na Ásia, ou então do que está acontecendo na Argentina, visto que ela está aqui, mas está exportando para a Argentina? Quando uma empresa faz isso, ela está sendo responsabilidade com a estratégia dela. Por quê? Porque ela não vai ser pega desprevenida. Tudo que a gente veio falando até aqui, então, em muitas palestras, é que a gente foi pego desprevenido. E a gente tem que evitar com que isso aconteça. E um profissional qualificado para ajudar a entender os movimentos econômicos, os movimentos políticos, os fenômenos internacionais como um todo e como eles podem se desdobrar e chegar até a gente, é o especialista em relações internacionais. É o que o aluno que está nos ouvindo e as pessoas que estão vão aprender quando virem para um dos nossos 3 cursos na área de relações internacionais. Exatamente.
Eu espero que vocês gostem, vão ser muito bem-vindos. Hoje, se vocês acessarem o site, vocês vão lá ver os 3 cursos que a gente mencionou aqui, mas a gente também está fazendo um movimento caminhando aí para o comércio exterior, para os negócios internacionais, mercados financeiros internacionais, porque no contexto internacional a gente quer ofertar qualidade, a gente quer ofertar assuntos como um todo nessa área. Exatamente. Muito bom. Ou seja, a cena dos próximos capítulos dessa nossa nova área é o comércio exterior dentro das 4 vertentes em que o José comentou, né? Hoje a gente já tem as relações internacionais e a sequência agora das próximas semanas é trazer esse comércio exterior mais junto. E com o coordenador José, que é um prazer imenso estar comentando sobre isso. Obrigado. Eu acho que encerramos. Como é que tá? Encerramos, vamos encerrar. Acho que vai entrar o Will. O pessoal tá cansado, eu vi aqui o pessoal pedindo a pizza. O Will tá entrando agora, olha lá. Aê! Tô aqui de volta já. Os pontuais britânicos, praticamente. Pontuais britânicos. Pessoal, muitas participações aqui da nossa segunda maratona dos cursos de pós-graduação, né, do Centro Universitário Internacional Uninter. Bastante participação de alunos externos, então sintam-se acolhidos pelos nossos professores dos cursos de pós-graduação, não só da pós, mas da Uninter como um todo. Se vocês tiverem dúvidas, acessem nosso site uninter.com, vejam tanto os cursos da graduação quanto os nossos cursos de pós-graduação. Toda essa equipe que vocês viram aqui, desde as 8h30 da manhã até agora, somos todos, né, os professores que compõem aí o quadro, né, dos nossos cursos de pós-graduação. Então, essa equipe unida, interligada, para que esse evento acontecesse aqui com vocês hoje. Então, eu só tenho a agradecer, né, a presença de todos vocês, vários alunos colocando ali, estou acompanhando desde manhã, excelente maratona, excelente palestra, estou aqui com vocês, né, vários parabéns, a gente que agradece, isso que é importante, né, nesse momento tão difícil, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, conseguir esse engajamento, né, de vocês aqui com a gente, isso é muito importante, né, como um todo, né, e essa maratona do conhecimento, né, enriquecer o conhecimento. Professor José, agradeço a presença, professor Ricieri também, e para encerrar, né, essa nossa maratona aí com chave, né, de ouro, né, assim como a gente começou, vou compartilhar de novo aqui com vocês uma música, né, o dueto que foi tocado aqui na abertura, né, de flauta e clarinete, né, com a professora Valentina, que é a coordenadora dos nossos cursos de pós-graduação da área de música, e comigo aí, que eu fiz o dueto junto com ela. Então, só tenho a agradecer a vocês a presença, né, então, encerrando o dueto, vocês já estão dispensados para comer aquela pizza, tomar aquele vinhozinho, ou aquela Coca-Cola zero, e curtir aí o resto do sábado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e já vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Professor Ricieri, obrigado. Professor José também.